Vamos lá, pessoal. Depois de ter visto a base estrutural do que é um direito penal orientado segundo um Estado de direito, segundo um Estado social de direito, segundo um Estado social e democrático de direito, agora a gente vai fazer uma apreciação contraposta entre um Estado democrático e um Estado policial. Tá? A ideia é a contraposição de dois pontos de vista. Um Estado democrático no sentido de um Estado que preserva as garantias individuais, inclusive no seu sistema punitivo, e um Estado policial, um Estado de corte autoritário, em que o poder de intervenção policial é ampliado. Percebam que quando eu uso aqui, e a gente vai falar muito disso nesse tópico, quando eu uso aqui a expressão policial, eu não estou me referindo à polícia judiciária, tá? Eu não estou me referindo a esse aspecto investigativo simplesmente. Estou me referindo à ideia de polis, à ideia de administração pública. Quando se fala em Estado policial, se fala no Estado enquanto um mecanismo de controle da polis, tá? E claro, aí então é disso que nós vamos estar falando, numa associação entre o autoritarismo e a administrativização do direito penal. Por isso que foi para vocês aquele texto do Zaffaroni, que vai tratar um pouco disso. Embora ele esteja mais disperso, eu vou procurar aqui orientar a estrutura do que deve ser absorvido daquele texto que vai ser útil para nós nas etapas subsequentes. A questão muito básica, muito clara é que isso vocês podem ver em todos, independente de qual foi o professor que deu aula para vocês de direito penal, na parte geral, que há uma fronteira entre o direito penal e o direito administrativo. O direito administrativo é, talvez, a última esfera jurídica antes da intervenção jurídico-penal. E essa fronteira de difícil demarcação, ela, em contrapartida, ela tem uma representatividade muito séria no que tange a questão do autoritarismo versus a democracia. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil demandar pelo direito administrativo as coisas. Né? No direito administrativo existem decisões tomadas unilateralmente, né? Não existe um amplo debate, um amplo processo para resolver as questões estão muito mais baseadas e estruturadas segundo pautas prévias estabelecidas. Não existe o bloqueio limitador daqueles princípios jurídico-penais, né? Vocês viram ali desde o princípio de legalidade, vejam só, a reserva, a dimensão política do princípio de legalidade, não é que nós trabalhamos, a reserva política para o legislativo da atividade em matéria penal, que é uma reserva absoluta, ela já não existe no direito administrativo, né? No direito administrativo é o executivo quem pauta as decisões e aí já quebra completamente desde a ideia de legalidade estrita, do ponto de vista da dimensão política do princípio de legalidade. O mesmo se dá com a intervenção mínima, não é? Se o direito penal é de última ratio, o direito administrativo não. O direito administrativo é regulatório e, portanto, é bastante interventivo. E a questão da culpabilidade menos ainda, porque essa questão da individuação não necessariamente tem lugar no direito administrativo. Basta pensar em algumas medidas regulatórias administrativas a respeito de tributos, que não têm a carga individualizada, não é? E sim, em muitos âmbitos, ela coletivizada. Tá? Então, é muito claro que uma administrativização do direito penal, ou seja, um perfil administrativo para o direito penal, implica necessariamente um recorte de garantias. Quando se fala de Estado policial, referindo-se a isso, né, um Estado policial, aquele Estado que tem uma ampliação da esfera de controle administrativa, de gestão da polis, da administração em geral, nós vamos estar trabalhando um jogo de sobreposição. Né? Esse Estado policial é um Estado de ampliação do direito administrativo, frente a um Estado judicial, um Estado de garantias, que vai promover uma ampliação da dimensão penal. Então existe basicamente um jogo de sobreposição entre direito penal e direito administrativo na fronteira entre os dois, onde quanto mais o penal avança sobre o administrativo, mais democracia. E a contraposição também é verdadeira. Quanto mais o administrativo avança sobre o penal, mais autoritarismo. Vejam, quando eu digo que o penal avança sobre o administrativo, o que eu quero dizer?
Quero dizer que existem defesas de pontos de vista de que o direito administrativo em matéria sancionadora, o chamado direito administrativo sancionador, deve adotar certos perfis do direito penal. Que perfis seriam esses? As garantias, as limitações, os princípios limitadores da intervenção jurídica, né? A demonstração da contribuição com dolo e culpa, que é uma das exigências da culpabilidade, a contribuição subjetiva para o evento. Isso se discute muito em termos da fronteira do que é direito penal e do que é direito administrativo. Tá? Então, quanto mais se importa as limitações penais para dentro do campo administrativo, maior é o nível de democracia que nós estamos falando. E o contrário também é verdade. Quanto mais se administrativiza o direito penal, ou seja, quanto mais o direito penal emprega em matéria penal princípios administrativos, menos garantias existem e, portanto, existe uma tendência ao autoritarismo. Essa relação é uma relação direta e fácil de identificar e vai ser uma das atribuições que os senhores vão ter que desenvolver durante essa disciplina, tá? Bom, a relação básica disso, é óbvia, é com aquela estrutura de poder que a gente falou, né? A relação com a fonte legislativa ou a fonte executiva. Em matéria penal, a reserva substancial e geral, né, e absoluta da matéria jurídico-penal à reserva de lei, né, nós vamos estar falando sempre numa fonte legislativa para a matéria penal. Enquanto que a fonte básica da estrutura do direito administrativo é a própria administração pública, difundida em seus vários âmbitos e, portanto, não só a legislação federal, senão legislação e regulamentos de toda a ordem. Tá? Bom, essa relação, então, relação entre fonte legislativa e fonte executiva em matéria penal e matéria administrativa, essa é uniforme, todo mundo fala. Mas no texto que eu enviei para vocês, o texto do Zaffaroni, tem uma provocação, que é um debate aberto, na verdade, e que eu queria estabelecer aqui com vocês, porque vai ser útil para a gente na sequência. O Zaffaroni sustenta que o tema da administrativização ou da relação entre o direito administrativo e o direito penal tem relação também com a diferenciação dos injustos, desde um ponto de vista quantitativo ou qualitativo. Né? Vocês devem ter notado que ele defende a perspectiva de que essa diferenciação do ponto de vista quantitativo é melhor, porque supõe a adoção de garantias penais no administrativo, em relação a opção de uma diferenciação qualitativa. A pergunta é basicamente sobre o injusto, né? O injusto penal difere do injusto administrativo, por quê? Porque ele é um injusto de menor entidade quantitativa, é o quanto da lesão sobre o mesmo objeto que altera a esfera do administrativo entre o administrativo e o penal. Zaffaroni defende que sim, né? Ou será que é qualitativamente diverso o injusto penal do administrativo? Quer dizer, no plano administrativo, aquilo que se faz lá tem perfil de um injusto diferente qualitativamente em face do injusto penal. Né? Esse é o debate. Zaffaroni vai defender claramente a posição de que a diferenciação é quantitativa, afirmando ainda que essa perspectiva é a que melhor permite a adoção das garantias do direito penal no direito administrativo. Bom, eu pessoalmente discordo e vou dar algumas razões para isso. Primeiro, porque pode ser exatamente o contrário. Quando você elimina as barreiras entre o direito penal e o direito administrativo do ponto de vista qualitativo, se eu estou dizendo que a diferença entre direito penal e direito administrativo é meramente quantitativa, a pergunta seguinte passa a ser: qual é a quantia ou qual é a quantidade que delimita o penal do administrativo? E isso é absolutamente flexível e arbitrário. Eu posso dar a qualquer momento esse ponto. Né? A gente sabe que tem, por exemplo, em delitos tributários essa questão, né, de que, bom, até tantos R$1.000, ou seja, a instância de persecução administrativa fiscal mínima não permite interferência penal. Né? Então, essa é uma diferenciação quantitativa, quer dizer, para baixo não tem entidade penal, vai ter entidade unicamente administrativa, mas depois, para cima, vai ter entidade dupla, penal e administrativa. Então, isso é bastante questionável que essa barreira realmente funcione como tal. Né?
Por outro lado, também, veja, quando você elimina qualitativamente, quando você reconhece que o injusto penal e o injusto administrativo são idênticos, mas há uma diferença quantitativa entre um e outro, aniquilada a barreira qualitativa, se dizer que é de uma outra qualidade o injusto administrativo em frente ao penal, se você acaba com isso, você também permite a interferência ao contrário, ou seja, o ingresso cada vez mais de dimensão administrativa em matéria penal. Não necessariamente você vai transportar os princípios do penal para o administrativo, pode ser que seja justamente o contrário, a eliminação de alguma coisa que antes iria para o penal e passa a ir para o administrativo por força de usar os seus próprios princípios. Né? É um tema que se debate hoje, por exemplo, nos limites da colaboração nos casos de acordos de leniência. Né? Que é feito por empresa, que daí a gente não admite que a matéria é penal, fala que a matéria é administrativa, mas daí tem um perfil de caráter penal. Então, é dessa fronteira aí que a gente está tratando, tá bom? Muito bem. É muito importante que se tenha noção também que os princípios limitadores do direito penal, eles não são limitadores só, como nós vimos já, eles não são limitadores só da imputação e, portanto, não são só do injusto, são também da sua consequência, não é? Então, quando a gente fala em legalidade, intervenção mínima e culpabilidade, a gente fala também da consequência desse ilícito. Logo, se são só quantitativamente diferentes um do outro, pense-se, por exemplo, que você vai ter a mesma qualidade de sanção. Ou seja, vai ser pena administrativa como é pena penal, com a diferença eventualmente de quantos anos ou como é que se impõe essa pena. Parece um disparate isso. Né? A opção pior possível é igualar qualitativamente os injustos penal e administrativo. Mas vamos lá, vamos olhar um pouco para aquilo que o Zaffaroni levanta, que é uma questão muito importante para nós por conta das origens daquilo que a gente vai estudar como um direito penal autoritário, cuja herança parece remontar a muito tempo, mas também parece viva até os nossos dias. O Zaffaroni faz uma referência aos autores clássicos, né? Ele fala de autores do período da virada decimonônica para o século XX e como eles abriam um certo espaço para o poder de polícia. Faz uma extensa nota de rodapé a respeito do Carmignani, né, que sustenta uma diferenciação do direito administrativo para o direito penal muito sutil, falando que o direito administrativo vai cuidar da prosperidade pública, enquanto o direito penal vai cuidar da segurança pública, mas mostrando uma certa mescla entre os dois, e o Zaffaroni até diz que, né, o Carmignani foi perseguido por suas ideias, que ele não podia ser muito mais liberal que isso. Né? O Feuerbach, que é um autor também de transição, que fez os comentários ao Código Penal Bávaro de 1813, né? Também vai falar, o Feuerbach tem a sua tese conhecida de que os delitos são lesões de direitos subjetivos das pessoas e que, portanto, devem ser contidos através de matéria penal para orientar as pessoas em prevenção geral negativa, ou seja, para intimidá-las a cumprirem as regras penais, né? Se os delitos são lesões de direito individual subjetivo alheio, as contravenções, por sua vez, administrativas, seriam ofensas a um direito do Estado, a obrigatoriedade de certas ações. O Feuerbach reconhecia no Estado o direito de impor determinadas pautas de conduta, né, frente a questões que não diziam respeito exclusivamente à lesão de direitos subjetivos individuais, mas interesses do Estado, ou seja, o Feuerbach reconhecia a existência de certos direitos estatais. Eu chamo muito a atenção para essa expressão, para a expressão direito, porque já tratamos disso e é bom lembrar sempre, né? Essa expressão, quando aparece, é uma concessão a um corte autoritário. Tá? Estado não é titular de direitos. Na verdade, se pensamos desde um ponto de vista do contrato social, somente é razoável pensarmos um Estado na medida em que esse Estado seja o agregador da menor parte da minha concessão de liberdade. Ou seja, eu concedo para o Estado a menor parte da minha liberdade para que ele tome conta da maior parte dela, para que ele garanta a maior parte da minha liberdade e dos meus direitos. A função do Estado é essa. A função é garantir-me direitos,
na sua maior parte, na sua plenitude, frente à situação oposta, que é de concessão de certa, vamos lá, certa liberalidade de controles do Estado sobre mim. Eu concedo, mas eu concedo a menor parte da minha liberdade. Não faz o menor sentido que eu conceda a maior parte da minha liberdade para gerir o menos. Eu sempre dou um exemplo, esse exemplo é muito básico, mas é muito certo, né? De você pensar o seguinte: vocês conhecem algum estado em que o homicídio seja permitido? Não, certo? Todos os códigos penais criminalizam o homicídio. Significa dizer o quê? Eu, como indivíduo, não tenho direito de matar outro. Então explica para mim, numa organização social, onde eu não tenho direito de matar outro, por que o Estado pode ter o direito de matar se ele tem a menor parte da minha liberdade? Porque, claro, não vale a pena que ele tenha a maior parte. Se ele tem a maior parte da minha liberdade, é melhor eu me virar sozinho, fora do Estado. Era melhor não ter Estado, né? Só é útil o Estado na medida em que ele seja uma concessão menor da liberdade para garantir a maior parte, senão eu me viro sozinho, né? Então, isso mostra muito claramente que os estados onde existe pena de morte, esse é um corte totalitário, esse é um corte interventivo, é um estado que não responde à base estruturante do Estado de Direito, né? Então, o texto de autores decimonônicos, de autores do início do século XX, quando falavam em direitos do Estado, estavam fazendo concessões claras ao absolutismo desse período. É preciso ler contextualizadamente, né, esses autores. E me parece que realmente o Zaffaroni faz referência a isso, que esses autores nessa época tinham que ceder, a política é a arte do possível, né? Perseguições autoritárias de fato aconteciam, então eles estavam tentando implantar limitações, mas de modo muito tênue. Aí depois, no texto, Zaffaroni apresenta algumas teorias que, segundo ele, tentaram diferenciação qualitativa entre a instância penal e a administrativa e que ele critica, ou seja, que ele não vê sucesso. Entre elas, a do direito penal administrativo, do James Goldschmidt, e a teoria da criação política do Heinz Mathes. Muito bem. A respeito do direito penal administrativo do Goldschmidt, o Goldschmidt faz essa separação qualitativa. James Goldschmidt foi um dos grandes autores de teoria da norma, né, em matéria penal e mesmo fora dela, em teoria do direito. Tá? Essa ideia do direito penal administrativo do Goldschmidt parte do seguinte: o direito penal se ocupa das esferas individuais, do homem enquanto indivíduo e que, portanto, lesiona o direito de outro indivíduo, ou seja, a lesão nessa esfera dos interesses individuais dos homens é uma lesão jurídico-penal e, portanto, é crime. E o direito administrativo se ocupa dos bens públicos, né, da ordem administrativa do Estado, dos homens enquanto membros de uma coletividade. Aí a lesão a respeito disso estaria na esfera da contravenção e demandaria controle administrativo. Vocês vão ver que o Zaffaroni chega a dizer que encontra, inclusive, a atualidade uma crítica antiga, que é a crítica do von Rippel, que era juiz do Tribunal Constitucional alemão, e que criticava o fato de que a tese do Goldschmidt retirava os delitos de bagatela da apreciação do direito penal. Veja só, o Zaffaroni é crítico e diz que essa crítica é válida, mas não a contextualiza. Isso é muito importante. Você olha, não, mas aqui, olha, o von Rippel está defendendo que o direito penal deve controlar, ou seja, deve ter aplicação o direito penal nesses casos de bagatela, afinal de contas é mais garantia, pois nós vamos com mais princípios limitadores, mesmo para os crimes de escassa entidade, mas não se fala dos efeitos disso, né? Das sanções disso. Porque, claro, se você tem uma diferença qualitativa entre aquilo que é o injusto administrativo e o injusto penal, também tem uma diferença qualitativa na sanção que se lhe impõe. Ou seja, não é permitido a mesma classe de sanção penal, prisão, por exemplo, para as situações que vão para o administrativo. E se as coisas de bagatela então vão para o administrativo, elas vão sem o caráter sancionatório grave. E o que é muito importante, né? Então tem que se pensar um pouco isso. O Zaffaroni parece ser mais simpático no texto à teoria da criação política, do Mathes, né?
Ele diz, o Mates diz que não é possível uma distinção material entre o justo penal e o justo administrativo, a ordem jurídico-penal e a ordem jurídico-administrativa, e ao dizer isso abre passo àquilo que o Zaffaroni diz, olha, não é incompatível com uma ideia de diferenciação quantitativa. De fato não é, de fato aí se abre passo a essa possibilidade, mas não parece que isso seja o melhor, e isso fica bem evidenciado pela própria exploração que o Zaffaroni faz no texto. Ele faz uma referência ao Eric Wolff, e talvez os senhores não tenham essa noção, mas o Eric Wolff foi um jurista orientado ao nazismo, que assumiu o perfil nazista na sua atividade e defensor de um Estado autoritário. Tá? O Eric Wolff baseava a sua estruturação em Heidegger e em Husserl e do ponto de vista filosófico, e estruturava a sua base teórica de direito penal em um perfil absolutamente autoritário, né? Um jurista orientado ao nazismo. E ele defendeu um direito penal administrativo que se afastaria dos princípios constitucionalmente prescritos para o direito penal comum. Seja um direito penal administrativo, seja uma invasão, aí aquilo que a gente estava falando, uma invasão do âmbito administrativo no âmbito penal, né? Pois bem, isso se permite, ou é aberto, a meu modo de ver, e aí é que entra a necessidade dos senhores terem um perfil que talvez deva ser crítico, né? Muito mais no plano quantitativo do que no plano qualitativo. E o bom exemplo é dado pelo próprio Zaffaroni. Eu quero chamar a atenção dos senhores no texto, a página 241, em que ele faz o levantamento de alguns artigos que são artigos do Código da Capital de Buenos Aires. É importante que os senhores saibam que o modelo processual do direito penal argentino, o processo penal argentino, ele é dividido, ele não é igualitário em todas as províncias, elas têm autonomia na regulação de matéria processual. E, portanto, então, os códigos são códigos da capital, das várias províncias de modo diferente. Então, ele cita aqui 2 artigos do código. Vamos à leitura do que está na observação do Zaffaroni. Claro que esse aqui é um manual, talvez esse não esteja atualizada essa observação, não sei exatamente qual é a situação hoje do processo penal argentino, mas seja como for, a questão não é essa, a questão para dar um exemplo do século XX, daquilo que pode ser a interferência do administrativo no penal. Veja lá o que diz na página 241. O artigo 30 do Código de Procedimentos da Capital estabelece que os juízes correcionais conhecerão em segunda e última instância dos recursos interpostos contra as resoluções contravencionais da Polícia Federal, quando a pena imposta exceda 5 dias de arresto ou 50 pesos de multa. O que está dizendo aqui? Está dizendo que vai haver um recurso para um juiz somente em segunda instância, porque quem impõe, veja, as resoluções contravencionais é a Polícia Federal. E a pena que a Polícia Federal impõe excede 5 dias de arresto ou 50 pesos de multa. Ou seja, quando isso acontece, tem direito ao recurso. Quando é menos de 5 dias de prisão, a polícia decreta e acabou. E esse é o ponto. Perceba que aqui a mesma consequência jurídica, penal, prisão, tem também no administrativo. E a diferenciação é só quantitativa. Então, com todo respeito aos Zaffaroni, a diferença quantitativa é o que não pode ter. Nós deveríamos ter diferença qualitativa, inclusive de sanção. Determinadas sanções não devem ter acesso ao direito administrativo. Se o direito administrativo não deve alcançar certas classes de sanção, as mais graves, que devem ser reservadas exclusivamente para a matéria penal, com todo respeito, né? Segue o texto. O chefe de polícia seria juiz contravencional de única instância nos casos menores, ou seja, os casos que não alcançam 5 dias de prisão ou 50 pesos de multa. Tratar-se de um poder jurisdicional que, ainda que pareça paradoxal, não tem nenhum juiz penal, claro, né? Outro dado, o Código Penal de Faltas da província de Buenos Aires, faltas são o equivalente às contravenções penais, né, são ilícitos menores, né, dispõe em seu artigo 99 a seguinte atrocidade, e ele qualifica de atrocidade. A administração da justiça de faltas será exercida pelo chefe de polícia, com caráter de juiz de faltas. Em caso de sua ausência, licença ou escusa,
será substituído pelo subchefe de polícia, quem, de qualquer modo, poderá firmar sentenças por delegação daquele. E daí ele diz, as considerações que geralmente se formulam para justificar essas delegações de faculdades jurisdicionais são de caráter prático. De fato, se quer dar praticidade à coisa. Não, vamos passar essa parte aí para a polícia mesmo, porque aí isso vai ser mais ágil. Cara, agilidade não combina com prisão, entende? Ora, se no final você tem a mesma qualidade de pena, e a diferença é só quantitativa, é justamente aí que se abre passo para intervenções autoritárias, tá? Então, muito ao contrário do que defende o Zaffaroni, o melhor modelo não é um modelo quantitativo de diferenciação entre o administrativo e o penal, mas sim qualitativo, né? E aí depois, lá na frente, ele vai fazer uma análise também do direito sancionatório no plano administrativo, um pouco das diferenciações, que é de menos interesse, mas eu coloquei no material para vocês refletirem sobre a questão do trânsito, né? No caso do trânsito, o Zaffaroni faz o exemplo, diz, olha, quando há um prejuízo à circulação, a questão é de prevenção geral e, portanto, é um objetivo reparador, e aí a multa basta. Quando há um prejuízo à segurança, a prevenção deve ser especial, o objetivo deve ser de motivação do sujeito a preservar um trânsito seguro. Ora, justamente esse caráter, quando se percebe que existe um fundamento diverso para a sanção administrativa, para a sanção penal, um objetivo diverso nas duas, é que não permite que o limite seja meramente quantitativo, senhores. Tá? O limite há de ser, sim, qualitativo e de cima para baixo. Ou seja, a questão é menos do princípio, mas mais do conteúdo. O injusto penal deve ter uma carga de consequência grave. Os maiores recortes de direitos que se pode fazer com penal. E, portanto, ao fazer com penal, ao chamar de penal aquilo que impõe graves restrições a direitos fundamentais, inclusive o direito de ambulatório, né? Nesses casos a matéria é penal e deve ser regida pelos princípios que nós trabalhamos, limitadores da intervenção penal. Legalidade, intervenção mínima e culpabilidade. Tá? Isso não dá para abrir mão. Tá? E aí o injusto administrativo, que vai ser de outra ordem, que vai perseguir outros objetivos, inclusive eu nem acho que essas questões de prevenção devam ser a fonte do direito penal. Na verdade, o direito penal é constituído para exercer o controle social do intolerável. Aquilo que é intolerável é matéria penal, o que é tolerável como infração pode ser gerido pelo ambiente administrativo. Então, acho que aí é que está a grande diferença, né? É uma diferença qualitativa a respeito de tolerabilidade do comportamento e, claro, tolerabilidade proporcionalmente das consequências jurídicas dessa transgressão, certo? Portanto, o básico que se deve ter em mente em relação a isso como um resumo, né? E isso é o que vocês vão precisar trabalhar, né? Identificado o direito administrativo com a atividade policial do Estado, né? Política de intervenção, quanto maior for o espaço para esse direito administrativo, maior será o espaço do autoritarismo. Em contrapartida, quanto mais restrito esse espaço, né, esse espaço de intervenção do administrativo em matéria que pode ser de interesse penal, e muito mais a exportação dos princípios penais para o administrativo, mais nós vamos ter um direito penal democrático.